Nossa boa noite a todos, né? Que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Antes que nós iniciemos a nossa exposição, vamos fazer uma prece, como de costume. Eu convido a todos que nós possamos, juntos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e que nós possamos, unidos aos companheiros espirituais, aos mentores desta casa, nós possamos todos estar unidos em pensamento nesse instante em que nós buscamos o ensinamento cristão, em que nós buscamos mergulhar no Evangelho, na sua essência, para que nós possamos cada vez mais ter consciência dos nossos deveres, das nossas obrigações perante Deus e perante as nossas vidas, e que nós possamos assim estar caminhando rumo à nossa evolução, à nossa perfeição, que embora ainda esteja muito distante, mas que nós perseveremos nesse caminho com a graça de Deus. Que assim seja. Que a paz de Jesus então permaneça conosco. Hoje nós vamos falar sobre caridade essencial. Então, nos livros de Vinha de Luz, Pão Nosso, né, as mensagens do Emmanuel sempre estão encimados por um versículo da Bíblia, né? E esse fala o seguinte, ó: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. É a segunda carta de João, capítulo 6. Então, pode se imaginar que ele comentar também os internautas, né, que estão nos assistindo, a comunidade de Vida Nova e os seguidores do Aurélio Rubens no Facebook. Bom, então, andando aqui. Bom, então, veja, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, quando a gente está vivendo segundo os mandamentos, né, divinos, segundo a lei divina, né, a gente começa a pensar, agir e falar caridosamente, né, vivenciar isso, né, na verdade. Isso não é uma coisa da parte da nossa vida. A gente tem que começar a vivenciar isso. Vai ter que fazer parte, vai ter que ser uma coisa natural na nossa vida, né? Então a gente tem que começar esse treino, né? É uma forma de demonstrar amor e respeito por Deus e pelos outros, né? Nós, como criaturas de Deus, né, nós devemos esse respeito a Deus e pelos outros, pelas criaturas que estão aqui conosco nessa encarnação, que como nós estão aqui também resgatando, procurando aprender alguma coisa, procurando evoluir, né, para que a gente possa todos nós caminhar para um destino final, né, que todos nós alcançaremos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos alcançaremos, né? Nenhuma ovelha se perderá, segundo Jesus, né? Seguir os mandamentos de Deus é essencial para viver uma vida de caridade e amor ao próximo, né? Então, você vivendo esses mandamentos de Deus, essa plenitude, essa paz de consciência, quando você consegue vivenciar isso de uma forma plena, né? Tendo uma vida de caridade, né, de amor ao próximo, como a nós mesmos, né? E ele inicia lá na sua página dizendo o seguinte: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Bom, aí, veja, o que ele quer dizer com isso? Que nós, em qualquer situação que nós nos encontremos, em qualquer lugar, nós sempre poderemos ter oportunidade de fazer a caridade, né? Então a gente tem sempre, as oportunidades até surgirão, né? Elas serão colocadas no nosso caminho, para que a gente possa realmente estar exercendo isso, né? Logicamente que a gente está aqui aprendendo, né? A gente ainda às vezes não consegue captar qual é aquele momento de exercer essa caridade, né? Por mais que ela seja mostrada para nós, às vezes a gente não se apercebe disso, né? Mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que as situações são colocadas para que a gente possa estar exercendo essa caridade, né? Com as pessoas e com as situações que estão colocadas, né? As mais diversas. Então, veja, São Vicente de Paulo, lá no Evangelho, diz o seguinte:
A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Veja a importância da caridade, né? Sem ela não existem as outras. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, que dada por ele à criatura, né? Então veja, a caridade então ela é a base de todas as virtudes. Sem ela a gente não vai poder exercer as outras virtudes. Ela é a base de tudo isso, né? Como a gente vai procurar exemplificar aqui. Então veja, continuando lá, ele vai dizendo o seguinte: quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado, né? Então veja que ele coloca aí, não importa a fé religiosa que você escolheu, se você está aqui, está em outra igreja, em outra denominação religiosa qualquer, não importa, né? O importante é que você esteja se preparando para que isso possa acontecer, que você possa exercer isso que ele está falando aqui, né? Por exemplo, pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, né? Então a gente se encaixa em uma dessas atividades, né? E nós sempre estaremos colaborando com a construção do reino divino, né? A gente vai estar lá a nossa parcela de contribuição. Então veja, João de Ângeles fala lá no livro Conflitos Existenciais, fala o seguinte, que eu acho um trecho importante: aquele que se dedica à compaixão e à caridade descobre, deslumbrado, não ser o único sofredor do mundo, né? É aquela questão, ele consegue olhar para trás, né? E identifica-se com muitos que também estão padecendo, verificando, entretanto, quantos estão lutando com destemor para superar os impedimentos e as dificuldades que os atam à aflição, né? Que o prendem à aflição, né? Então veja, a gente começa a se identificar com aquelas pessoas, né? Não só eu sofro, tem gente que sofre mais do que eu. E as pessoas estão ali lutando para sair daquela situação, né? Então isso aí serve como exemplo, e como ele vai dizer aqui, ó, essa constatação serve-lhe de estímulo para também procurar a melhor maneira de libertação pessoal. Luz que fulgura espontânea, ao irradiar-se, a caridade beneficia sem perturbar, né? Está lá em Joana de Ângeles, como eu disse. Então veja, além de a gente constatar que tem pessoas que sofrem igual ou pior que a gente, isso ainda serve de estímulo, porque tem aquelas pessoas que estão na pior situação que a nossa, ainda conseguem lutar e muitas vezes até sair daquela situação, né? Porque encontraram um meio de consolação, de esperança, e podem sair daquele abismo, né? Continuando lá na lição, o Emmanuel fala: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então não basta às vezes só você estar dando o alimento ou matando a sede daquela pessoa. É importante que você, se tiver a oportunidade, de ter uma palavra amiga, de consolação, de esperança, né? De ânimo, para que aquela pessoa possa seguir adiante, né? Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem, né? São vestiduras diferentes de uma única virtude, né? Uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno, né? Então, é um conjunto de coisas que, na verdade, é só uma virtude, né? Que é a própria caridade, né? Não importa o meio, né? Que nós escolhemos para fazer essa caridade. Porque a caridade é uma coisa bastante ampla, né? Eu sempre gosto de falar isso, para a gente não ficar só no... Sabe, quando fala em caridade, pensar na caridade material. Mas a caridade é uma coisa tão ampla, né? Que a gente se esquece de estudar isso, né? A gente deveria estudar com mais frequência o que é a caridade na nossa vida, né? E de que os meios que nós podemos empregar para isso. Então veja, ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação em si mesmo. Tem esse porém, né? Não adianta a gente se propor a fazer a caridade, né? Ainda que seja puramente material, se a gente não tiver amor no coração, se a gente não tiver aquela vontade de nós mesmos, né? A gente está fazendo uma caridade conosco mesmo, né? Dessa edificação dentro da gente, né?
Eu não estou fazendo aquilo por interesse ou para agradar alguém. Muito pelo contrário, né? Faço por amor, para que a gente possa realmente dar a mão para quem está necessitando mais que a gente, né? Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Então é necessário que a gente consiga isso primeiro, né? Logicamente que não é uma coisa tão fácil, né? Às vezes nem simples até de compreender, mas é necessário que a gente tenha esse espírito de boa vontade dentro da gente, né? Que a gente possa partir para esse trabalho com alegria, com amor, né? Então, veja, Manuel Filomeno de Miranda, no Palestra da Obsessão, ele fala o seguinte: olha, o amor torna-se fator primordial para a ação da caridade, logicamente, né? Sem cujo combustível esta se enfraqueceria, né? Transformando-se em filantropia ou solidariedade apenas, né? Ele fala, apenas que não deixam de revelar sua procedência elevada. Lógico, você faz filantropia ou é solidário, é uma coisa também digna, né? Que ele fala que não deixa de revelar sua procedência elevada, todavia estimuladas pelo tônus divino, né? Pela energia divina do amor, logram espraiar-se como uma virtude por excelência. Então, torna-se uma virtude por excelência, quer dizer, ela se espalha por pela energia divina que é empregada ali, né? Então, se é filantropia ou apenas solidariedade, não deixa de ser uma coisa elevada, né? A caridade é bênção dupla que atende, a princípio, o sofrimento no próximo. Depois, mais valiosa para quem a aplica, porque o aprimora, o eleva e o acalma, né? Então, à medida que você pratica a caridade, você está se aprimorando, você está aprendendo, você está se elevando e está se acalmando, né? Quem faz aquilo com amor não podia ser diferente, né? Aí vem um desfecho que o Kardec coloca uma coisa que eu achei faz sentido com o título da lição de hoje. Ele fala, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Porque ele vinha falando da caridade fundamental, né? Agora ele fala da essencial. Sem o que não poderemos efetuar a edificação e redenção de nós mesmos. Então, essa caridade essencial é mais importante ainda, né? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, como eu falei disso aqui, desse trecho lá no começo, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, é vivenciar isso no nosso dia a dia, né? Pensando, falando e agindo com a caridade em nós, né? Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, veja, não adianta a gente ser caridoso se a gente não tem esse amor dentro de nós pelo semelhante, essa vontade, essa alegria em fazer esse trabalho, né? E logicamente, esse trabalho, como eu disse e volto a repetir, ele não se resume à alimentação ou matar a sede, né? Ou até estar aqui falando de Evangelho, né? Ele é muito mais profundo que isso, evidentemente, né? Então, a caridade, do Evangelho, que ele fala o seguinte: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, é a mais simples, né? Até porque, às vezes, a gente dá o que está excedendo na nossa casa, né? Do supérfluo, né? Não estamos dividindo, muitas vezes. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, que também é uma caridade. Então, veja, ele fala da caridade, né, da esmola dada aos pobres como a mais fácil. Lógico, ela é fundamental também, é evidente, você está auxiliando, né?
Mas ele fala que tem uma outra, muito mais penosa, que é do perdão, que é da aceitação, que é da compreensão daqueles que estão conosco na nossa jornada, né? Para que a gente possa evoluir com eles, né? Aprendendo, ensinando, perdoando, sendo perdoado. Então, geralmente isso está fechado em família, em grupos, né? Um grupo profissional, um grupo de estudo, não importa, né? Numa casa espírita, né? Nós estamos aqui reunidos, não é por acaso, né? Então, essa caridade muito mais penosa, logicamente muito mais difícil, é que a gente tem que exercer, né? Só voltando aqui, esse é um espírito amigo lá do Evangelho, capítulo 7, item 9, onde está esse trecho. Agora, veja, a gente não pode falar a caridade, por exemplo, sem aceitação, né? Então, Emmanuel fala o seguinte: aceita as criaturas como são, sem exigir delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser. Ou seja, nós temos que aceitar as pessoas como elas são e não exigir delas que elas sejam como nós, né? Isso é uma descaridade, não é caridade, né? Ao contrário. A gente tem que aceitá-las como são, né? Até porque elas também aceitam como nós somos, né? E sem reclamar-lhes exibições de grandeza, né? Você nunca pode cobrar deles uma coisa que eles não têm, né? Ou que nós também não temos, né? Para tudo isso precisa tempo, paciência, né? Não podemos ficar cobrando, né? Para que a vida mais facilmente lhes consiga dar o crescimento justo com a maturidade necessária. Então isso tudo virá, né? Essa maturidade não é só material, é espiritual, evidentemente, né? Com que a gente vai ganhar esse crescimento que é justo, né? Porque à medida que a gente vai aqui, indo e voltando aqui, né, nas existências, nas reencarnações, tudo isso vai fazendo com que vai aprendendo um pouquinho e a gente vai tendo essa maturidade, né? Cada vez mais. A diversidade estabelece a harmonia da natureza, né? Então, veja, essas diferenças fazem com que a gente aprenda um com o outro, né? Então, a harmonia da natureza está nisso, né? E ele fecha aqui dizendo que o cravo e a rosa são flores sem se confundirem, né? São flores e são totalmente diferentes, né? Mas não deixam de ser flores. E também a questão de como interpretamos as coisas, né? Emmanuel também fala o seguinte, olha, difícil padronizar a interpretação, de vez que ninguém pode trair o degrau evolutivo que lhe é próprio. Então, veja, as pessoas veem as coisas, cada um de um modo. Não adianta. Isso vai de acordo com a evolução de cada um, né? Eu posso apresentar alguma coisa aqui e nós podemos ter diferentes interpretações, né? Cada aprendiz da realidade universal verá de acordo com as dimensões de sua janela, né? Ouvirá segundo a acústica instalada por si mesmo no santuário interior e compreenderá na medida de suas realizações e experiências, né? A interpretação sempre define um estado de conhecimento, né? Então, logicamente, sempre vai depender, como eu disse, da nossa posição aqui na escala evolutiva, né? Então, se eu estou mais adiante, logicamente eu vou ter uma visão melhorada, né? Outros que estarão mais abaixo não terão tanto, né? Mas tudo isso são questões de momento, né? Como diz aqui, a interpretação sempre define um estado de conhecimento. E esse estado de conhecimento a gente vai sempre aprimorando para que ele possa melhorar, né? E a compreensão, né? Eu acho que a chave, no meu modo de ver, está em compreender as coisas e as pessoas, né? E a Joana de Ângela fala, nesse trecho que eu achei interessante, ela fala o seguinte, ó, à medida que o ser se eleva, à medida que a gente vai evoluindo, né, mais fácil apresenta-se-lhe a faculdade de entender a vida e suas ocorrências, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor a vida e o que ocorre com ela, né? Ela não espera que o mundo mude, antes muda em relação ao mundo. Então, ele não exige que os outros mudem, ele muda primeiro, né? É a pessoa que tem essa consciência. Não mais se escraviza a pessoas e coisas, porém as ama livre e dependência de qualquer espécie. Então ele não fica escravizado às coisas materiais, dependendo disso ou daquilo. Pelo contrário, né? Compreende que nem todos podem seguir os passos, né? O que não o aflige, nem o desestimula,
porquanto reconhece a existência de níveis variados de consciência. Então, ele não existe que ninguém seja igual a ele, né? Ele tem essa compreensão, né? Ele não se aflige nem fica desestimulado por causa disso, né? Porque sabe da existência de níveis variados de consciência. Então, é a questão da evolução mesmo, né? Honestamente, é fiel a si mesmo e a Deus, que o atrai com a irresistível energia do amor, passando a nutrir-se desse pão da vida, sem a preocupação de justificar-se ou de arrebanhar adeptos, né? Não está preocupado com isso. Não se aflige hoje ante a impossibilidade de conseguir a realização de seus objetivos, né? Ele não tem essa aflição, ele tem a calma, né, de poder esperar, né, que isso possa se realizar, né? Sabe que o importante é a busca da verdade, sem pressa, mas com decisão, né? Então, veja, achei importante. A Joana de Ângeles, ela é muito feliz nessas colocações, né? Então, ela explica bem, né? Às vezes o linguajar é um pouco rebuscado, mas ela tem uma explicação muito lógica, né? Que eu gosto muito. Então, ele sabe que é importante a busca da verdade, mas sem pressa, né? Por que pressa? Se a gente tem a eternidade pela frente, não é isso? Então, veja, então, se alguém necessita, né, falando em mudança, né, se alguém necessita de mudar com urgência, em benefício de um melhor entendimento familiar, né, aqui no caso, na nossa família, admita que esse alguém és tu, né? A obrigação de mais ceder é de quem mais compreende, né? Veja que quanto mais a gente tem entendimento, mais responsabilidade nós temos, mais obrigação nós temos. Então, a primeira, a obrigação de ceder é minha, não do outro, né? Então, se eu tenho que mudar, eu mudo, não vou exigir a mudança do outro, né? Até porque, às vezes, ele está numa situação que ele não pode mudar, né? Então, você não pode ficar cobrando. Então, veja, ainda Emmanuel também fala que na vida não basta saber, é imprescindível compreender, né? Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Ela é a base da segurança, né? Então, veja, a gente se preocupa em saber, mas mais importante que isso é compreender, sabe? É compreender. Então, ele fala que os livros ensinam, mas o esforço próprio aperfeiçoa a alma. Então, quando a gente tem esse esforço de buscar, estudar mais, de entender melhor, por exemplo, a doutrina que nós abraçamos, né? Porque à medida, eu vejo assim, à medida que você vai se aprofundando, a gente vai entendendo o quanto que ela é benéfica para nós, né? Quanto que ela vai melhorando a nossa vida, porque a gente vai tendo melhor entendimento, né? E ele fecha que ela é a base da segurança. Então, a gente fica seguro por isso, né? Porque a gente passa a ter a compreensão, o entendimento e a aceitação das pessoas e das situações na vida, né? E para fechar, eu tenho um trechinho aqui que também do Emmanuel. O Emmanuel ganhou hoje, né? Eu peguei também na internet, que ele fala o seguinte: olha, caridade não brilha unicamente na dádiva, né? Não é na hora de dar que ela vai brilhar, né? Destaca-se nos mínimos gestos do cotidiano, do dia a dia, né? Está no sorriso de compreensão e tolerância, né? Na palavra que tranquiliza, da gentileza para os desconhecidos, né? Você vê que ser gentil, né, até para quem a gente não conhece, é uma qualidade, né? No amparo à criança, né, acima de tudo, é um espírito que ainda está na presente encarnação precisando de amparo, de todos os sentidos. No socorro ao doente, na atenção para com quem fala, né? Muitas vezes as pessoas falam e a gente não está nem aí, né? A gente não tem a qualidade de ouvir, né? No acatamento, as confidências de um amigo. Mas a pessoa busca um ombro amigo, a gente às vezes não percebe isso, né? No silêncio, entre os conceitos agressivos deste ou daquele adversário, né? A gente tem aí a política da não reação, né? Da não agressão. Se a gente é agredido, melhor é se calar. E num outro momento, que as coisas estiverem mais tranquilas, você pode até conversar. Mas se você for, nesse momento que você está sendo agredido, você for reagir, então não tem entendimento, né? E no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo, né? Então, respeitar
os hábitos por aquilo que a pessoa passou, né? Tem o respeito por aquilo, porque foram experiências, às vezes, muito dolorosas que aquela pessoa passou. A gente precisa ter respeito por isso. Então, caridade, enfim, será sempre não fazer a ninguém aquilo que não desejamos que se nos faça. Então, essa é a regra geral, né? Então, é não fazer a ninguém aquilo que eu não quero que façam para mim. Então, se a gente tomar isso por regra da vida, nós estamos bem, né? A gente vai melhorar muito a nossa vida. Gente, era isso que eu tinha para hoje. Vamos agora partir aqui para a nossa segunda parte, né? Então, quem for tomar passe, então, por favor, use a máscara, né? Então, convido aos médicos passistas que possam se dirigir à sala de passes. E quem permanecer aqui, permanecer em silêncio, procurando vibrar pelo bom andamento dos trabalhos. E a gente retorna aqui